Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se existe um homem de carne e ossos no céu. Sim, neste exato momento existe um homem de carne e ossos no céu. Jesus ressuscitado e assentado à destra de Deus Pai. Poucos se dão conta de que esta é uma verdade fundamental do cristianismo e acabam imaginando uma espécie de ressurreição espiritual, como se Cristo tivesse subido ao céu em um corpo etéreo, alguma coisa meio transparente. Se assim fosse, a ressurreição seria uma farsa, mas não é. O corpo não estava mais no túmulo, porque voltou a viver, então, um formato incorruptível e imortal, o mesmo tipo de corpo que cada ressuscitado terá no céu. Em Lucas 24:39, vede as minhas mãos, diz o Senhor para os seus discípulos, e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Em Efésios, Paulo fala da condição atual de Cristo e menciona carne e ossos. Efésios 5:30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. A ideia de um Jesus ressuscitado numa espécie de corpo etéreo vem das religiões orientais e chegou até nós pelo Espiritismo, mas é um engano grave. O fato de Jesus ter um corpo de carne e ossos não significa que seja um corpo corruptível, mas sua carne e seus ossos estão hoje numa condição diferente da nossa carne, dos nossos olhos, dos nossos ossos. Porque o seu corpo é, por exemplo, capaz de atravessar paredes, como ele atravessou ao entrar no cômodo onde estavam os discípulos com as portas fechadas. É um corpo feito para a eternidade. É um corpo também que é capaz de comer, porque ele comeu na presença dos seus discípulos. Ao mesmo tempo, é um corpo apto a viver no céu e na nova criação, que será dos novos céus e da nova terra. Em João, capítulo 20, versículo 19 a 20, diz que, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai, seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E em Lucas 24, 41 a 43, e não o crendo ainda eles, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes Jesus: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Às vezes ficamos confusos por causa da afirmação de 1 Coríntios 15:50, que diz que nem carne nem sangue podem participar do reino de Deus e a corrupção não participará da incorruptibilidade. Mas aqui em Coríntios ele está falando do nosso corpo natural, atual, imortal. Por isso ele fala em seguida, no mesmo trecho, da transformação que esse corpo vai precisar passar. Mas depois de ressuscitado, nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, com uma matéria diferente daquela que nós temos hoje, mas ainda assim carne e ossos, porque foi assim que ele se apresentou aos discípulos depois de ressuscitado. Em Lucas 24:39 ele diz: Vede-me as mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não é possível falar em espiritual sem dar uma imagem física, porque nós vivemos no mundo físico. Mesmo assim, é importante lembrar que Deus não tem nada contra a matéria. A ideia de Deus ser contra a matéria é uma ideia das religiões orientais. Quando Deus criou a matéria, ele disse que era tudo bom. O problema está na matéria arruinada pelo pecado. Mas se você considerar que Jesus veio ao mundo em um corpo material, porém sem pecado, e ressuscitou em um corpo espiritual, mas feito de carne e ossos, o mesmo corpo que ele tinha morrido, e subiu ao céu num corpo assim também, ou seja, um corpo tangível, dá para entender que existe um tipo de matéria que foge à nossa compreensão neste momento aqui na Terra. Uma matéria para a qual o tempo e o espaço são irrelevantes, porque Jesus entrou numa sala com portas fechadas e entrou depois
em outra dimensão com esse mesmo corpo, ele desaparecia com esse mesmo corpo. Alguns alegam que não, que ele só apareceu ali, ele tomou uma forma visível e momentaneamente material ou tangível diante dos seus discípulos, mas só para que eles o vissem, mas que depois ele se transformou novamente num ser espiritual, etéreo, sem matéria, sem consistência, intangível para subir ao céu. Mas isso é dizer que ele enganou seus discípulos, pegou uma peça neles e depois fez eles acreditarem que o Senhor tinha ressuscitado no seu corpo, que o túmulo ficou vazio, para depois mudar isso. Mas esse não é o meu Senhor. Essa não é a maneira dele agir.